A Comissão de Educação da Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que proíbe a utilização do celular por alunos da educação básica em escolas públicas e particulares. Uma escola no Rio de Janeiro se antecipou e adotou essa medida desde o início de 2024. Então, a nossa escola ela já proíbe os alunos de usarem o celular. Então, isso já é uma coisa que a gente já faz aqui, mas é claro que os alunos não conseguem aceitar isso muito bem. O uso exagerado do aparelho pelas crianças e adolescentes em momentos inapropriados motivou a decisão de proibir o uso nas dependências da escola. Antes, né, quando eles podiam usar o celular, a gente já orientava a não usar em sala de aula, né, que é o espaço para eles aprenderem, a não ser que fosse solicitado pelo professor para alguma atividade específica, mas eles mexiam o tempo todo, né? Então, eles pegavam desde para ver o horário, que estava acabando a aula, estava começando a aula, e aí distraía, porque aparecia uma mensagem do WhatsApp, então eles iam para o WhatsApp, e do WhatsApp eles iam para um jogo, e do jogo eles iam para outro, né? Então, acabava distraindo. E aí o professor tinha que parar a aula inúmeras vezes para solicitar a atenção daquele aluno. Aqui na escola a gente trabalha com alguns alunos, né, como qualquer outra escola, que também tem a questão do déficit de atenção, e aí com o celular do lado perde-se ainda mais essa atenção, né? E não só para eles, mas como o Gabriel falou antes, eles sentem uma necessidade muito grande de mexer. Então acaba distraindo muito, e aí quando eles voltam para a atenção para o professor, eles já perderam, né, o aprendizado de algum conteúdo, e aí o professor precisa retomar com eles. Então, o professor acaba disputando a atenção com o celular. A escola utilizou um sistema de bonificações para conseguir a adesão das crianças e principalmente dos jovens. E a gente criou, então, uma gincana, um projeto onde quem use menos o celular saia com mais vantagens na área pedagógica também, recebendo uma pontuação pela parte de conseguir não utilizar o celular. Então, eles podem atingir até 15 pontos de participação. Se eles estão com o celular deles usando fora de hora, ou que não seja para uma atividade proposta, eles vão perdendo essa pontuação, né? Então, eles começam com os 15 e eles perdem. E caso eles cheguem no final do trimestre com a pontuação total, é uma bonificação para eles na matéria do professor. Com os mais novos, eles têm mais receio de perder a pontuação, né? Então, ali com sexto, sétimo, oitavo, a gente tem visto eles têm sentido um pouco essa questão do medo de perder essa pontuação, então funciona bastante com eles. Já com o ensino médio, eles não têm esse medo de perder a pontuação, porém, como tem uma bonificação, né, caso eles consigam ficar com os 15 pontos, para eles é muito positivo, porque eles usam naquelas disciplinas que eles têm mais dificuldade. Então, geralmente, a química, a física, entra essa bonificação, então eles usam por esse caminho. Os efeitos negativos do uso das telas são percebidos no comportamento cotidiano das crianças e dos adolescentes, principalmente no aumento da ansiedade. No geral, o uso do celular, das telas, né, no geral, aí eu posso incluir tanto a TV, quanto o tablet, quanto o celular, ele tem um prejuízo no desenvolvimento tanto cerebral, quanto social, quanto pedagógico, né, de todas as crianças, independente da idade, desde o bebê até uma criança, entre aspas, né, um adolescente ali de 18 anos até adultos de 24 anos, né, que é quando termina o desenvolvimento cerebral. Existem muitos prejuízos em todas essas áreas que eu citei, só que, infelizmente, é uma ferramenta que a gente não pode excluir da nossa vida. Então, hoje em dia, a ciência, né, a psicologia, ela trabalha com o equilíbrio da gente ensinar os jovens a lidar com essa ferramenta de uma maneira equilibrada, uma maneira direcionada. Por quê? De cara, sim, vamos falar de adolescentes. O impacto que a gente vê mais, assim, até aqui na escola, é uma questão de ansiedade. Eles ficam muito ansiosos, porque parece que o mundo está acontecendo e eles não estão prestando atenção. Então, eles precisam estar atentos a tudo. Então, por exemplo, quando eles estão na sala de aula, o celular está ali, do lado deles. Eles não conseguem focar na aula sabendo que tem tanta coisa acontecendo ali. Então, eles precisam estar ligados no Twitter, no WhatsApp, no Instagram, em todas as redes que eles acessam. Então, assim, é muita ansiedade por comunicação, muita ansiedade por informação e não conseguem focar em nada.
Para a equipe pedagógica da escola que adotou a proibição do celular, já tem sido possível observar melhorias na interação social devido à remoção das telas. Eles não entendem, por exemplo, por que no intervalo eles não podem usar o celular, já que não está no momento de aula, né? E o que a gente tem trabalhado com eles é essa questão social deles. Eles passavam o intervalo, se deixar falando um com o outro, só que pelo celular. Então, a gente tem percebido que eles estão mais juntos agora, né? Então, no momento de intervalo, eles têm interagido mais entre eles, e não só a turma deles, mas com outras turmas também. Um dos efeitos aos quais as famílias devem ficar atentas é que, devido à proibição do uso de telas nas escolas, os jovens podem ter uma atitude compensatória, exagerando no uso dos aparelhos ao chegarem em casa. O que acontece algumas vezes, que também acho que aí seria uma questão familiar, é que os alunos ficam muito tempo sem o celular na escola, e aí quando chegam em casa, acabam descontando todo esse tempo que não ficaram no celular. E aí fica assim, o tempo inteiro em casa no celular, porque já fiquei o dia inteiro fora da tela. Mas que não deveria ser assim, deveria ser o momento deles continuarem nesse ritmo, né, sem telas, mas acaba que às vezes isso não acontece, e aí a gente acaba pegando alguns alunos que passam assim madrugadas adentro no celular, porque acaba que sabem que na escola não vão poder usar. Para que o projeto funcione efetivamente, é preciso da colaboração dos responsáveis. No entanto, nem sempre é possível contar com a participação dos pais. Olha, tem alguns pais que gostam muito e tem pais que também não gostam, porque tem aqueles pais que querem falar com o filho o tempo todo, né? E que querem saber como está aí, está tudo indo bem e tal. Então, é uma coisa difícil, mas é uma coisa necessária. Existem pais que gostam muito disso e existem aqueles que têm alguma reação contrária aí desse tipo de trabalho. O projeto que tramita no Congresso Nacional prevê que o celular possa ser utilizado durante as aulas, mediante a orientação do professor para atividades de pesquisa, o que também já é adotado pela escola. Tem professor de matemática que usa alguns sites com eles específicos para construir algum gráfico ou algo assim. Então, eles têm que usar o aparelho eletrônico com esse auxílio do professor, né? Com os mais novos, a gente faz esse trabalho muito de pesquisa, de ensiná-los a pesquisar, né? Quais sites pesquisar, como pesquisar, que não, né? A gente não pode acreditar em qualquer site ou qualquer coisa que está escrita. Então, o professor vai estar junto com eles ali. E aí, normalmente, o professor projeta, né, com eles a atividade e aí vai passando nas mesas junto com eles, vendo ali, verificando como é que eles estão fazendo, se eles estão acompanhando. Mas o projeto de lei encontra resistência por parte daqueles que consideram a utilização do aparelho eletrônico para fins pedagógicos uma contribuição positiva, se bem conduzida. Eu inicio dizendo que considero um retrocesso. O celular é uma realidade, é uma tecnologia que está e veio para ficar. Entendo que é uma solução simplista você banir o uso do aparelho e, paralelamente aos enormes danos que ele provoca, existem enormes benefícios. Então, a solução, na minha opinião, não é banir o uso do celular, mas é disciplinar o uso do celular. Inclusive, utilizar essa questão como uma oportunidade de educar o aluno da maneira correta de usar o benefício. São muitos os benefícios, a agilidade, acesso à informação com velocidade, tudo isso veio para ficar. E você tem que treinar o aluno para a nova tecnologia, não afastá-lo da nova tecnologia. Para virar lei, o projeto ainda precisa ser aprovado pela Comissão de Educação do Senado Federal e pela Comissão de Constituição e Justiça.